Oi, pessoal, bem-vindos à nossa videoaula de biologia. Nós estamos iniciando o nosso segundo bimestre no módulo 5 sobre o tema biomas, certo? Então, durante 2 semanas, nós estaremos trabalhando os biomas. Mas a minha pergunta é: como é que eu vou definir um bioma? Qual que é a característica? Como é que eu sei o que é um bioma, o que é um ecossistema, qual que é a diferença? Bioma são regiões do globo, tá? São regiões que têm uma fauna, ou seja, animais próprios, plantas próprias, vegetação própria, que é a flora, e o clima específico de uma região. Então, o bioma é o conjunto da interação desses três aspectos: da fauna, da flora e do clima, certo? Claro que nós temos várias literaturas. Uma das literaturas que eu vou abordar é essa daqui. E nós vamos tentar estudar a maioria desses biomas, certo? Nessa aula de hoje, vamos estudar a tundra, que é o roxo, região de tundra, a floresta de coníferas, que está em verdinho, a floresta temperada, um pouquinho verdinho mais claro, tá? Aqui também tem. E nós vamos estudar os desertos nessa aula, certo? Bom, e para a gente entender que esses biomas eles sofrem interações, o aspecto mais importante que vai determinar o bioma é o aspecto climático, tá? Porque aqui você tem as zonas climáticas. Se vocês verem nos polos, olha só, é onde eu recebo menor incidência solar. Portanto, são zonas frias. Aqui não tem jeito de eu ter, por exemplo, uma floresta tropical, uma floresta que chove todo dia, que tem árvores de grande porte. Aqui embaixo já tem a zona temperada, aqui e aqui também, onde eu tenho um clima mais ameno. Ainda é frio, mas não é um clima tão severo como se fosse nas zonas de polos, por exemplo. E aqui é a região mais importante do globo, porque aqui que possui a maior quantidade de espécies em todo o globo, porque está na linha do Equador. Aqui está chegando maior incidência solar, você vai ter maior quantidade de fotossíntese, maior crescimento das plantas e, consequentemente, maior quantidade de seres vivos. Então, aqui na região da linha do Equador é onde que eu tenho a maior biodiversidade da Terra. Aqui eu vou ter, por exemplo, as florestas tropicais. Então, vocês entendem? O clima influencia muito a questão da localização dos biomas. Outro aspecto que também vai influenciar os biomas é a latitude. Vocês lembram esse conceito lá de geografia? Latitude é quanto mais próximo à linha do Equador, tá? Então, latitude é um conceito relacionado à linha do Equador. Se o bioma está aqui mais próximo, eu falo que ele tem baixa latitude. Se ele está mais para lá, ele tem alta latitude. E assim vai, certo? Então, a latitude vai influenciar também a ocorrência dos biomas. Vamos então agora abordar o primeiro bioma, que é a tundra. Tundra, que vem do finlandês e significa planície sem árvores. Lógico, olha onde que ela se encontra. Em uma região onde o clima é muito frio. Nós falamos que é o clima polar, frio e seco. Não chove muito, porque não tem vegetação de grande porte. O clima é muito frio e eu falo que a pluviosidade, toda vez que vocês ouvirem e verem essa palavra na apostila, pluviosidade quer dizer chuva, baixa pluviosidade. Então, a tundra é uma região muito fria, que não contém árvores de grande porte, localizada sempre no Polo Ártico, norte do Canadá, dos Estados Unidos, no Canadá apenas, da Europa e aqui da Ásia. Certo? Agora nós vamos caracterizar a tundra. Primeiro, nós já falamos o mais importante.
nós não vamos encontrar árvores de grande porte na tundra, certo? O inverno é muito rigoroso. Durante 9 meses, o solo fica coberto por neve. E isso vai influenciar toda a característica da tundra, que vocês vão ver agora, certo? Que característica é essa? Você está lendo uma questão de vestibular, e ela é muito grande, textos, Enem, tudo. E aí ele fala a palavra seca fisiológica. Seca fisiológica é um evento que acontece justamente em biomas muito frios. Simplesmente as plantas elas não conseguem absorver a água do solo e os nutrientes porque o solo está congelado. Então isso é um fator limitante para a planta. Ela vai crescer pouco, vai ter menos nutrientes, então é impossível você ter árvores de grande porte. Então, Ju, quais são as plantas que existem aqui na tundra? Nós temos as de pequeno porte, os arbustos, as herbáceas, os musgos, os líquens, tá? Mas nunca árvores que têm uma biomassa muito grande, tá? Então, a produtividade primária bruta, que a quantidade total de fotossíntese é baixa, devido ao tipo de planta, certo? Então, vocês concordam que o solo está influenciado pelo clima, que está influenciando toda a região da tundra? Por ter um clima polar, o solo fica congelado, e pelo solo ficar congelado, eu não posso ter árvores de grande porte. Eu vou ter o evento chamado seca fisiológica. Outro aspecto também relacionado à tundra é o nome desse solo congelado, tá? Nós chamamos de permafrost. E é um solo que ele dificulta também a penetração das raízes das plantas. Aí ela não vai conseguir justamente puxar os nutrientes, absorver os nutrientes e água. Só que o que acontece? Esse permafrost, ele está sofrendo um processo de descongelamento assim muito acentuado por causa do efeito estufa. Claro que ele descongela, mas não deveria assim ser tão acelerado. E quando o solo da tundra descongelar por completo, eu vou ter vários problemas. Eu trouxe aqui para vocês duas matérias recentes, uma da National Geographic e outra da G1, que fala justamente o problema do solo congelado da tundra, que chama permafrost, não esquecer. Um dos problemas é o seguinte, se ele está descongelando e ali tem gramíneas também congelada, você vai ter a questão do efeito estufa, vai liberar mais CO2, certo? Então, pode aumentar o efeito estufa. E um outro problema está relacionado com você liberar micro-organismos que estavam escondidos no termofrost, na termofrost, tá? E aí, a gente tem esse problema. Nós não conhecemos, nós não estamos imunes a esses micro-organismos. Então, depois que vocês terminarem a aula, deem uma lidinha, né, nesses aspectos da permafrost, o que pode acontecer, porque é isso que o Enem quer saber. O Enem quer relacionar um conteúdo com o dia a dia, tá bem? Muito bom. Já falamos do clima, já falamos da localização, falamos do solo, está relacionado com a seca fisiológica, não esquecer. E agora, como é que é a vegetação? Perdão, a fauna. Como é que é a fauna da tundra? Veja bem, se você passa 9 meses congelado, eu tenho que ter animais adaptados para viverem na tundra. Então, nós temos vários tipos, renas, lêmures, ptâmigas, depois eu vou achar uma imagem dessa para mostrar para vocês, raposas, bois almiscarados e, lógico, aves migratórias. Agora, veja bem, o que esses animais têm que ter de adaptação para conseguir viver na tundra? Eles têm que ter, primeiro, ou uma camada espessa de gordura, a camada de pelo mais grossa, tem que sofrer hibernação ou tem que fazer migrações. Para quê? Para conseguir sobreviver na tundra, certo? Aqui são algumas imagens que eu vou mostrar para vocês, tá? Note, ó, você não vê uma árvore.
tá? Isso vocês não podem esquecer jamais. Planície, então, segundo a palavra tundra, quer dizer planície sem árvores, tá? Tundra congelada. Os animais próprios, lobo ártico, certo? Bom, ao sul da tundra, então, veja bem, nós estamos lá em cima. Descendo ao sul da tundra, nós vamos ter uma das maiores florestas do globo, que são as florestas chamadas taiga. Daqui eu vou ter 3 nomes, certo? Eu gostaria que vocês anotassem. Pode ser chamado de taiga, pode ser chamado de floresta de coníferas, por causa da principal vegetação que elas vão ter, e floresta boreal, tá? Boreal, taiga e conífera significa uma coisa só. Onde nós encontramos? Ela está localizada ao sul da taiga, no hemisfério norte todinho, no Canadá, na Rússia inteira. É a coisa mais linda, pessoal, dessas florestas. E o que nós notamos aqui? Que o inverno ele não é tão rigoroso igual na tundra, mas ainda continua sendo, tá? O clima ainda é um clima frio, só que o verão ele é mais ameno, né? Tanto é aqui uma observação, né? O frio influenciou várias guerras aqui na Europa. Muitas pessoas perderam guerra porque não conseguiram adaptar ao frio aqui. Depois vocês vão estudar isso em história. Certo? Então, já não é um frio polar igual, não é um clima polar igual da tundra. Certo, mas o que mudou, Ju? Agora vamos pensar assim, o que mudou de tundra para taiga? Principalmente a vegetação. Aqui eu vou ter abetos, eu vou ter pinheiros, eu vou ter árvores que nós chamamos de gimnospermas. Vamos estudar isso em botânica. E essas árvores têm o formato de um cone, por isso que eu vou chamar de coníferas. As principais árvores presentes na taiga são os pinheiros, que tem esse formato aqui de um conezinho, certo? E esses pinheiros vai dar o nome da floresta, que é a floresta de conífera, certo? E essa vegetação, ela está extremamente adaptada a viver num clima frio. Então, imagina nevar na tundra. Tudo bem, neva na tundra, mas não tem árvores de grande porte. E nevar na taiga, onde você tem árvores e a neve vai acumular nas folhas. Poderia secá-las e tudo mais, impedir a fotossíntese. Então, eu tenho uma folha desse aspecto, olha só. É uma folha aciculifoliada. Então, o exercício ele só fala isso, ó. Folha aciculifoliada. De qual bioma que é? É da taiga. Por que ele tem esse nome? Porque ele tem o formato de agulha. E ele evita, esse tipo de folha evita o acúmulo de neve, certo? Outra característica da vegetação das coníferas é que essas folhas elas não caem no outono e nem no inverno, igual a gente vai perceber em outros biomas. Nós falamos que elas são perennifólias. Perene quer dizer duradoura, tá? Que constante, ela não vai cair. Então, folhas que eu vou chamar de aciculifoliada, em formato de agulha, e perennifólias duradouras. Vamos continuar vendo algumas imagens da taiga. Olha, os pinheiros bem clássicos, né? De cone, coníferas. Muito bonita, muito frio também, tá, turma? Aqui são as florestas mais... É aqui que passa os filmes clássicos da Disney, do Pequeno Urso, do Lobo, não lembro mais de nenhum, mas são todos aqui. Aqui também. Opa! Vamos ver alguns animais da fauna da taiga. O lince, que foi usado muito para estudar a predação, muitos pássaros, roedores, o urso cinzento, tá? Tudo tá na taiga, fechou? Muito bem. Passamos tundra, taiga, agora vamos para a floresta temperada, que está mais ao sul. Então, vocês estão vendo que nós estamos descendo? Perceba que nós saímos de cima da tundra, descemos taiga, estamos descendo mais ainda, chegando nas florestas temperadas,
que são as coisas mais lindas do universo. Por quê? Por que que tem esse nome, temperada? Porque aqui você já tem um clima mais ameno, você já tem as 4 estações bem determinadas, bem específicas, e um clima chamado temperado. Ele não é aquele clima tão frio polar, igual é da tundra, e não é tão frio também da taiga, ele é temperado. Onde nós temos a floresta temperada? Temos aqui maior parte dos Estados Unidos, na América do Norte, praticamente quase toda a Europa, certo? Bom, e o que a floresta temperada tem de característica? Por exemplo, quando vocês forem fazer prova, vocês têm que bater o olho na questão e já ver, isso aqui é taiga, porque ele falou de conífera. Isso aqui é tundra, porque ele falou de seca fisiológica. Como é que eu vou identificar a floresta temperada no exercício? É pela as suas características, as suas plantas caducifólias. Plantas caducas, caducifólias, são plantas que vão perder as folhas ou no outono ou no inverno como uma adaptação ao local frio, certo? Então, elas vão perder tudinho e vai ficar isso daqui, ó, a coisa mais linda. Perdem totalmente, primeiro elas vão mudando a coloração, você consegue ver nitidamente do verde para o marrom, para o vermelho, para o amarelo, vai mudando até você ter essa diferença. Então, o que marca as florestas temperadas é não terem as folhas perennifólias, elas não ficam o tempo todo na árvore, elas são caducifólias, elas caem durante uma estação do ano. Quais são essas árvores que são típicas da floresta temperada e são lindas, pessoal? Se vocês puderem viajar e conhecer e poder ter o contato com esse tipo de diversidade é muito importante. Os bordos, que é essa daqui, os carvalhos, os castanheiros, as faias, isso aqui é uma faia, isso aqui é um carvalho, tá? São plantas lindas, mas o que marca então a floresta temperada é o fato dessas plantas perderem as folhas. Por isso que a floresta temperada vai ter mais 2 nomes, certo? Então vamos anotar aí. Floresta decídua, decídua de descer, de cair, e floresta caducifólia. Ou também, já vi em questões de vestibulares falar floresta subtropical. Então, vamos lá, repetindo, floresta temperada. O primeiro nome mais importante, chamada também de floresta caducifólia. Chamado também de decídua e de subtropical. Fechou? Vamos continuar. Os animais típicos da floresta temperada, javalis, os esquilos são as coisas mais lindas. Aqui no Brasil, gente, não tem esquilo, né? Primeira vez que eu vi o esquilo, eu fiquei igual uma criança. Muito bonitinho. As raposas vermelhas, olha que linda, certo? Tudo na floresta temperada. E aqui, para finalizar, para a gente ir para outro bioma, nós vamos ver a influência da altitude e latitude, só para vocês terem uma noção, ó, de onde que a gente saiu, ó. A tundra lá em cima, nos polos, muito gelo e neve. Eu tenho alta altitude e alta latitude, não esquecer que ela está longe da linha do Equador. Nós temos depois a taiga, depois nós temos as florestas temperadas e amanhã nós vamos estudar as florestas tropicais, tá bom? Para finalizar essa aula, os desertos. Lembrando que nós temos os desertos quentes e os gelados. Eu vou trabalhar mais especificadamente os desertos quentes. E o deserto, eu tenho várias localizações. Eu tenho aqui na África o maior deserto do mundo, o Saara. Eu tenho aqui no Chile o Atacama. Eu tenho o Gobi aqui na Ásia, muito grande. Tem dos Estados Unidos, no Texas, aqui na Austrália. Mas esses aqui são os mais importantes. Lembra, você tem que bater o olho no bioma e identificar o tipo de característica que vai determinar ele. O que eu tenho que saber? É a região que tem menos pluviosidade, ou seja, é o que menos chove,
certo? Então, a taxa de pluviosidade, que é a precipitação, é muito baixa. Portanto, eu vou ter pouca umidade, certo? Então, é muito seco, é um clima muito seco. E o que se percebe? Olha só, como eu também vou ter mais herbáceas, mais gramíneas, eu vou ter um evento físico chamado amplitude térmica. Ele vai ter uma ampla amplitude térmica. Se de dia vai ser muito quente, à noite ele vai perder calor muito fácil, vai esfriar. Então, essa característica é própria dos desertos, certo? Então, uma mudança muito brusca de temperatura em um curto intervalo de tempo. Outra característica importante de deserto, além de saber que chove pouco, a umidade é baixa e eu tenho uma ampla amplitude térmica, é a adaptação das plantas para viverem no deserto, que nós chamamos de xeromórfica. Xero quer dizer seca. As plantas xeromórficas são plantas que têm adaptações para perder pouca água. Então, nós temos raízes profundas, caules que armazenam água. Quando a gente estudar botânica, vamos estudar bastante eles, tá? Caules suculentos. Nós temos a folha reduzida. Então, quando você vê o espinho, é uma folha que reduziu o tamanho para evitar a precipitação, certo? Então, quando você já bateu o olho, falou em plantas xeromórficas, eu tenho que saber que é uma adaptação de regiões secas, que nós podemos ver nos exercícios. Pode ser deserto, ou quando a gente estudar o Brasil, vamos falar da